O sol brilhava alto no céu, lançando seus raios quentes sobre a densa floresta que circundava a aldeia Tupiniquim. O dia era como outro qualquer. Pescadores puxavam suas redes nos rios próximos, mulheres preparavam a farinha de mandioca, enquanto crianças corriam entre os coqueiros rindo e brincando de imitar os caçadores. Entre elas, Itaçu, um jovem curioso e inquieto, se destacava. Ele sempre fora diferente, fascinado pelo desconhecido e pelas histórias dos mais velhos, que falavam de espíritos do mar e criaturas que habitavam o além. Naquele dia, enquanto Itaçu caminhava pelas margens do rio, seu olhar se perdeu no horizonte. Algo ali parecia fora do lugar. Ele piscou várias vezes, achando que era um reflexo das águas. Não era. No distante encontro entre o azul do céu e o mar, formas gigantes e brancas surgiam, movendo-se lentamente. Ele arregalou os olhos, o coração acelerando. Pássaros, montanhas flutuantes, pensou, tentando entender o que via. Largou o que tinha nas mãos e correu para a aldeia. Grandes sombras no horizonte, gritou, chamando a atenção dos pescadores e dos anciãos. Sua voz cortou o som tranquilo da natureza. Em poucos minutos, todos estavam reunidos na praia, observando. As formas tornavam-se mais claras conforme se aproximavam. Eram enormes, maiores do que qualquer canoa que os tupiniquins já tinham visto. As velas brancas pareciam asas de pássaros gigantes, movendo-se com o vento. Os guerreiros da aldeia, liderados pelo cacique Aruanã, preparavam-se. Muitos acreditavam que se tratavam de espíritos do mar, enviados pelos deuses para testar a tribo. São presságios, murmurou um ancião com a voz pesada de preocupação. O que quer que sejam, trazem mudanças. Aruanã observava em silêncio, mas seus olhos denunciavam a inquietação. Ele ordenou que as crianças fossem levadas para dentro da floresta, onde estariam seguras. Os guerreiros mantiveram as lanças em mãos, prontos para o inesperado. Mas também havia curiosidade no ar. Nunca em suas vidas tinham visto algo assim. Itaçu, agora escondido entre as árvores, não tirava os olhos das montanhas flutuantes. Não sabia o que eram, mas sentia que sua chegada marcaria o fim da tranquilidade que a tribo conhecia. No convés principal da maior embarcação, Pedro Álvares Cabral permanecia ereto, observando a costa com olhos atentos. Ele havia esperado semanas por este momento. Guiados pelas estrelas e pela força dos ventos, finalmente haviam avistado terras firmes. A brisa trazia consigo o cheiro inconfundível da floresta, uma mistura de terra molhada e vegetação. Cabral sabia que estava diante de algo grandioso, mas o que exatamente ainda era um mistério. Terra rica, pelo que parece, comentou Pero Vaz de Caminha, seu escriba, que anotava freneticamente em um pedaço de pergaminho. Um presente de Deus. Os marinheiros, por sua vez, trabalhavam incansavelmente, ajustando as velas e preparando os pequenos botes que seriam lançados à água. Eles murmuravam entre si, apontando para a linha da praia, onde silhuetas humanas podiam ser vistas. Para muitos, eram as figuras de selvagens que as histórias das grandes navegações prometiam. Homens de pele pintada e sem roupas, diferentes de tudo que conheciam. Os botes finalmente chegaram à areia e os marinheiros desembarcaram, trazendo pequenos baús consigo. Cabral, permanecendo no convés da nau maior, observava à distância. Para ele, esse era um momento de cautela. Sabia que um passo em falso poderia transformar a curiosidade em hostilidade. Itaçu, escondido entre os arbustos, não conseguia desviar o olhar. Sua mente estava dividida entre o medo e a curiosidade. Aqueles homens eram como ele, mas ao mesmo tempo não eram. Seus trajes brilhantes, as armas que carregavam e até mesmo a maneira como se moviam os faziam parecer saídos de histórias fantásticas. O intérprete, erguendo as mãos em um gesto de paz, começou a falar.
As palavras eram poucas Agora e deu confusas, caralho mesmo, mas o viu? tom era claro. Eles não vieram para lutar. Do outro lado, os tupiniquins se entreolharam, tentando decifrar os estranhos sons. Aruanã respondeu com um gesto igualmente pacífico, um leve aceno de cabeça, mas manteve seus homens alertas. Quando o intérprete fez um gesto para abrir um dos baús, Aruanã deu um passo à frente, levantando o braço como sinal de permissão. 2 guerreiros, sempre atentos, o acompanharam de perto. Do baú, o intérprete retirou um pequeno objeto de metal, reluzente sob o sol. Um espelho. Ele o segurou com cuidado e o estendeu em direção ao cacique, mantendo os olhos baixos em respeito. Aruanã observou o objeto com desconfiança antes de pegá-lo. Assim que viu seu reflexo pela primeira vez, ele recuou, como se fosse atacado por magia. O espelho caiu na areia e um murmúrio percorreu os guerreiros da tribo. Os portugueses aproveitaram o momento para trazer outros objetos. Miçangas coloridas, facas de metal e pequenos sinos foram apresentados aos indígenas. O cacique aceitou as ofertas com uma expressão neutra, mas internamente avaliava as intenções dos estrangeiros. Em resposta, ele ordenou que os guerreiros entregassem colares de sementes e penas como gesto de reciprocidade. Era um sinal claro de que a tribo reconhecia os visitantes, mas não sem manter sua dignidade. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. O intérprete, percebendo o cair da noite, fez um sinal para que os portugueses se retirassem para os botes. Cabral, que observava de longe, concordou. O primeiro contato havia sido bem sucedido, mas era só o começo. Amanhã, eles retornariam. Do lado tupiniquim, Aruanã reuniu os anciãos e guerreiros. Ele sabia que o futuro da tribo dependia de como lidariam com aqueles visitantes. Por enquanto, a paz havia sido mantida, mas o cacique estava certo de uma coisa: as sombras trazidas pelas montanhas flutuantes ainda podiam trazer tempestades. Após os primeiros contatos pacíficos entre os portugueses e os tupiniquins, os dias seguintes foram marcados por uma convivência cada vez mais estruturada. Durante semanas, os portugueses continuaram visitando a praia para realizar trocas de presentes e explorar os arredores. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação mantinham a postura de respeito, sem demonstrações abertas de hostilidade. Do lado dos tupiniquins, a curiosidade sobre os visitantes persistia, mas acompanhada de crescente vigilância. Os portugueses documentaram meticulosamente o que viam. Pero Vaz de Caminha, em sua famosa carta ao rei de Portugal, relatou a nudez, os adornos corporais e a hospitalidade dos indígenas. Ele observou que os tupiniquins pareciam viver em harmonia com a terra, mas também destacou que suas armas, arcos, flechas e lanças, eram rudimentares em comparação com os armamentos europeus, como espadas, arcabuzes e canhões. Durante essas semanas, os portugueses começaram a erguer estruturas temporárias próximas à praia. Embora ainda não fossem fortificações, essas construções serviam como depósitos para armazenar os materiais coletados, incluindo madeira vermelha, frutos e amostras de outros recursos naturais. Essas atividades foram observadas pelos tupiniquins com apreensão, mas inicialmente sem oposição direta. A tecnologia europeia e as armas trazidas pelos marinheiros serviam como um dissuasor implícito para qualquer reação mais agressiva. A diferença tecnológica entre os dois povos tornou-se um fator decisivo. Embora os tupiniquins fossem habilidosos caçadores e conhecessem bem o território, eles estavam vulneráveis às armas de fogo dos portugueses. Quando confrontados com os estrondos e a fumaça dos arcabuzes durante demonstrações, os indígenas ficaram impressionados e cautelosos. Essa superioridade armamentista
permitiu aos portugueses estabelecerem uma presença inicial sem enfrentar resistência significativa. Ao longo do tempo, os portugueses ampliaram suas construções. As estruturas passaram a incluir acomodações básicas e áreas de trabalho, sinalizando uma intenção de permanência. Para os tupiniquins, essa expansão era preocupante, mas a ausência de um confronto direto e a superioridade militar dos visitantes os colocavam em uma posição de submissão. Embora a convivência permanecesse pacífica na superfície, o cenário estava montado para futuros conflitos. O Brasil, como nova terra descoberta, não seria imediatamente ocupado por Portugal, mas o comportamento inicial dos navegadores indicava as primeiras sementes de uma colonização que viria a ser sistemática e implacável nas décadas seguintes. Após as expedições iniciais de reconhecimento lideradas por Cabral e Gonçalo Coelho, o território brasileiro tornou-se foco de exploração econômica pela coroa portuguesa. A madeira vermelha, conhecida como pau-brasil, transformou-se no principal produto de interesse, desencadeando a intensificação do período de escambo, em que os portugueses trocavam ferramentas de metal, tecidos e outros itens por trabalho indígena na extração e transporte da madeira. Os indígenas, inicialmente curiosos, participaram desse sistema por acreditarem que os itens recebidos melhoravam suas ferramentas e atividades cotidianas. Para os portugueses, a troca era altamente vantajosa, pois os bens oferecidos tinham pouco valor na Europa, enquanto o pau-brasil rendia lucros elevados no mercado europeu devido à sua utilidade na produção de tintas. A aliança temporária com tribos como os tupiniquins facilitou a exploração e permitiu o estabelecimento de pequenos entrepostos costeiros para armazenar a madeira até o embarque. No entanto, o impacto ambiental e social dessa atividade tornou-se evidente. A exploração intensiva começou a exaurir áreas de floresta próximas aos entrepostos, forçando os portugueses a avançarem para territórios de tribos não aliadas, como os tupinambás. Esses avanços geraram tensões. Os tupinambás, vendo sua terra e modo de vida ameaçados, recusaram-se a participar do escambo e começaram a resistir. A resistência indígena surgiu de forma fragmentada, mas determinada. Grupos como os tupinambás e aimorés atacaram trabalhadores portugueses na floresta, emboscando pequenos grupos e sabotando entrepostos. Essas ações iniciais marcaram o início de uma oposição mais agressiva à presença portuguesa. Em resposta, os navegadores intensificaram o uso de armas de fogo para demonstrar sua superioridade tecnológica, utilizando arcabuzes e canhões para intimidar os indígenas. Os portugueses também adotaram estratégias de alianças para dividir as tribos. Tribos rivais dos tupinambás, como os tupiniquins, foram incentivadas a colaborar, recebendo vantagens materiais e proteção militar. Essa política de divisão enfraqueceu a resistência indígena em algumas regiões, mas gerou animosidades entre os próprios povos nativos. Apesar dessas alianças, os conflitos armados tornaram-se inevitáveis. Um dos primeiros confrontos registrados ocorreu quando os portugueses tentaram expandir sua exploração em territórios tupinambás. Um grupo de marinheiros e trabalhadores, escoltados por soldados, avançou para áreas mais densas da floresta, ignorando os limites territoriais impostos pela tribo. Os tupinambás, conhecedores do terreno, emboscaram os portugueses com arcos e flechas, forçando um recuo inicial. A resposta portuguesa foi rápida e violenta. Uma expedição armada foi enviada de um entreposto próximo, equipada com arcabuzes e liderada por um capitão militar. O confronto que se seguiu foi desigual. Os indígenas enfrentaram as armas de fogo com lanças e flechas, causando baixas nos portugueses, mas sofrendo perdas ainda maiores.
A fumaça dos disparos e o som dos canhões reverberaram pela floresta, assustando os guerreiros indígenas e forçando-os a se dispersar. Apesar da vitória militar, os portugueses perceberam que a resistência indígena não era apenas uma reação momentânea, mas um obstáculo contínuo para a exploração do território. Tribos como os Tupinambás continuaram a resistir, utilizando táticas de guerrilha e retirando-se para áreas mais remotas, onde a presença portuguesa era mais difícil de manter. Esse confronto inicial marcou uma mudança nas relações entre indígenas e portugueses. O sistema de escambo, antes visto como uma convivência pacífica, começou a revelar sua natureza assimétrica e exploratória. Para os indígenas, os estrangeiros deixavam de ser visitantes curiosos e tornavam-se invasores, determinados a subjugar a terra e seus habitantes. Para os portugueses, o Brasil tornava-se não apenas uma fonte de riqueza, mas um território que precisava ser conquistado e controlado. Nos primeiros anos do século XVI, Portugal intensificou seus esforços para consolidar o controle sobre o Brasil. O território, embora rico em recursos como o pau-brasil, estava longe de ser seguro, especialmente com o crescente interesse de outras potências europeias, como a França, que se estabelecia ao longo da costa brasileira. A presença francesa representava uma ameaça não apenas comercial, mas também política, já que eles competiam diretamente pelo domínio do território e seus recursos. Em resposta a essa ameaça, a coroa portuguesa decidiu enviar uma expedição militar mais robusta para proteger seus interesses do Brasil. Em 1530, Martim Afonso de Souza foi designado para liderar essa missão com a responsabilidade de explorar, colonizar e garantir o domínio português na região. Esta expedição marcaria o início da colonização mais estruturada do Brasil e o começo de uma nova fase de confronto com os franceses. Em partir de 1515, os franceses começaram a fazer incursões na costa brasileira, estabelecendo postos de comércio e realizando trocas com as tribos indígenas. Com o apoio de alguns grupos indígenas, eles passaram a extrair o pau-brasil, competindo diretamente com os portugueses. A estratégia dos franceses era se aliar aos indígenas locais, como os Tupinambás, que eram hostis aos portugueses. Usando suas embarcações rápidas e bem equipadas, os franceses conseguiram estabelecer pequenos entrepostos, principalmente ao longo do litoral da atual Bahia e Rio de Janeiro. Essa presença crescente foi uma preocupação imediata para a coroa portuguesa, que temia perder o controle sobre o lucrativo comércio do pau-brasil e a expansão de suas terras para outros exploradores. Em resposta, Martim Afonso de Souza recebeu ordens claras de estabelecer uma presença militar forte e evitar qualquer possibilidade de alianças entre os franceses e as tribos indígenas que pudessem prejudicar os interesses portugueses. A expedição de Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa em 1530, com uma frota de 13 embarcações, incluindo navios de guerra e embarcações menores para explorar a costa e fundar vilas. Souza tinha como missão principal estabelecer uma presença militar permanente no Brasil, expulsar os franceses e fundar núcleos de povoamento, começando com o litoral paulista, uma área estratégica para o controle da região. Souza chegou ao Brasil em 1530 e logo iniciou o processo de reconhecimento das costas brasileiras. A primeira ação significativa foi em São Vicente, na atual Baixada Santista, onde Souza fundou a primeira vila portuguesa, São Vicente, em 1532. A criação de vilas e entrepostos começou a alterar a dinâmica local, com a introdução de uma administração portuguesa mais robusta e a cobrança de tributos das tribos indígenas. Ao longo do litoral, Souza também se deparou com os franceses. A expedição francesa, liderada por Nicolas Durand de Villegagnon, que havia estabelecido um forte no Rio
Rio de Janeiro já era uma ameaça consolidada. Sousa sabia que a relação entre os franceses e os indígenas, que buscavam expandir suas trocas e obter mais recursos, era um ponto crítico a ser resolvido. Em 1531, Martim Afonso de Sousa organizou uma expedição militar contra os franceses, que estavam baseados principalmente na região do Rio de Janeiro. A força portuguesa foi superior, com a utilização de canhões e navios mais adequados para combates navais. A presença de fortes portugueses na região da Baía de Guanabara, em São Vicente, e a construção de um ponto de apoio militar permitiram que os portugueses se enfrentassem diretamente com as expedições francesas. O confronto resultou na expulsão temporária dos franceses da região, mas o conflito não estava totalmente resolvido, pois os franceses continuaram a explorar a costa, mantendo uma presença intermitente no território. A expedição de Martim Afonso de Sousa não apenas consolidou a presença portuguesa no Brasil, mas também deu início ao processo de colonização efetiva. A fundação de vilas, a instalação de fortes e a expulsão dos franceses na Baía de Guanabara representaram os primeiros passos para a construção do Império Colonial Português na América do Sul. Contudo, os desafios não estavam resolvidos. Os portugueses enfrentaram a resistência contínua de várias tribos indígenas e a constante ameaça das potências estrangeiras, especialmente os franceses, que continuaram a tentar estabelecer-se no Brasil. A luta pelo controle do território brasileiro estava apenas começando.